E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de Santos? A última, eu digo para você, a última partida que o Santos vai disputar esse ano, na verdade, a última rodada do Campeonato Brasileiro, dessa que será a partida mais difícil. Olha, eu vou falar um negócio para você, eu nunca vi tanto santista, eu me incluo nisso, numa situação desesperadora de esperar e não ver logo que esse jogo acontece, e ainda mais ver o Santos escapar da segunda divisão. A gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso, da tensão dos torcedores, daquele que é o dia mais importante. Por que, Vargas? Daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já. E aí, pessoal, tudo bem? Tá tenso aí pra caramba? Recomendo a você, pessoal, para você que tá ligado, principalmente aqui no meu canal Vargas Santos TV, que nesta quarta-feira, além de ser o dia mais importante para o torcedor santista, essa espera, essa saga que vem acontecendo praticamente 3 anos, onde o Santos e principalmente aí o presidente do Santos enfiou o time do Santos nessa situação. Eu não estou falando que os jogadores não são culpados por isso que está acontecendo, as comissões técnicas que passaram por tudo isso, é um conjunto de fatores que você, torcedor santista, que acompanha todos os canais, principalmente o meu aqui, o Vargas Santos TV, falam isso quase que semanalmente, a respeito das atitudes do time do Santos. Enfim, o Santos vai fazer sua partida mais importante. Agora, quando você fala em importante, Vargas, o que isso quer dizer? É a partida da história, desde quando o Santos foi fundado. Olha, pessoal, eu não sei o nível que vocês estão aí esperando essa partida, mas eu acho que a grande maioria dos torcedores santistas, eu acho que não teve um momento mais tenso do que esse para a gente exemplificar. Ah, pode ser a Libertadores. Você lembra quando o Santos jogou em 2011 a Libertadores, onde tinha o Neymar e tudo mais? E nós ficamos realmente muito tensos, né? Que foi a terceira Libertadores em que o Santos conseguiu ganhar, mas que nós tínhamos Neymar que estava arrebentando naquele ano, né? O timaço do time do Santos, comandado pelo Muricy Ramalho. Depois teve a entrada do saudoso Pelé, depois que terminou o jogo, o Pelé pegando no braço do Muricy, uma cena assim espetacular. Teve também, eu que sou da década de 80, que eu comecei a ver o Santos a jogar em 82, 83, vi também o Santos ser campeão paulista em cima do arquirrival Sport Clube Corinthians Paulista. Vi o Santos perder campeonatos como aquele Brasileirão, né, que jogou contra o Flamengo um ano depois, que tinha um timaço, o time do Flamengo. Tanta coisa já viu passar para o time do Santos, e eu confesso a você, e eu acho que vocês concordarão comigo, eu acho que não tem coisa, a tensão que a gente está passando agora, de um time que nunca, repito, nunca caiu para a segunda divisão, seja ele em que campeonato for. O Santos Futebol Clube, ele provoca isso no torcedor santista. Então, para você que está ligado aqui no canal, como eu já falei anteriormente, pessoal, tome muito cuidado. Você que tem pressão alta, estou falando sério, pessoal, estou falando sério. Você que tem problemas aí de batedeira, você que toma remédio controlado, olha, pessoal, vai ser jogo para cardíaco. Por quê? Deixaram para a última rodada decidir a vida daquilo que é o time mais importante do mundo, que é o Santos Futebol Clube. Olha a que ponto nós chegamos. O torcedor santista, exemplo do que vem acontecendo já faz muito tempo, não tem um dia de sossego. E esse com certeza será o dia que sossego o santista não terá. Isso se o Santos, e espero, vou até bater na madeira aqui, o Santos não cair para a segunda divisão. Porque se o Santos cair para a segunda divisão, pessoal, olha, é tanta coisa que a gente vai vir falar aqui no nosso conteúdo,
mas eu não vou falar nada. E se você está esperando que eu vou falar alguma coisa sobre o Marcos Leonardo, sobre o Jean Lucas, daquelas reportagens que foram feitas a respeito dele, principalmente quando se trata a respeito do comportamento desses jogadores na hora que não precisava ser feito isso. Agora, isso precisa ser apurado. Eu tenho absoluta certeza que tem muita gente, e você viu provavelmente muitos conteúdos que falam a respeito do Santos, a respeito do que aconteceu. Agora, que vocês não estão falando é a pessoa, o portador que deu essa notícia de dentro do Santos. O que o cara tem na cabeça de passar uma informação dessa no momento em que o Santos está vivendo, que é de turbulência, onde o emocional dos jogadores do Santos estão assim a mil, né, esperando. Amanhã vai ser um jogo muito nervoso, pessoal. Vai ser na Vila Belmiro, sim. A torcida, como sempre, comparecerá. Estará lotando o estádio Urbano Caldeira. Vai ter corredor de fogo, vai ter tudo aquilo que você sabe. Aliás, esse jogo que acontecerá na Vila Belmiro às 21h30, a exemplo do que acontecerá com a grande maioria das outras partidas, acho que com exceção do Goiás e, se eu não me engano, Curitiba, que começa um pouco mais cedo, mas esses são times que já caíram para a segunda. Os demais, todos começarão às 21h30. Então, se você perceber a tensão que o torcedor santista está para que aconteça logo essa partida, se dá ao fato do torcedor santista, com todo esse retrospecto, vamos dizer assim, principalmente nessas últimas 4 partidas em que o Santos não conseguiu ganhar, tem um adversário superior jogando dentro dos domínios do time do Santos. Quem é o favorito para essa partida é o Fortaleza, pessoal, que já ganhou do Santos lá no primeiro turno, jogando lá no Ceará. Mas o Santos precisa ganhar. O Santos está embolado com os outros 2 times que estão concorrendo para não cair para a segunda divisão, que é o Vasco da Gama e o time do Bahia. Simultaneamente, Santos, Vasco e Bahia. Diferença de um para o outro de 1 ponto. Só que o Bahia está na zona de rebaixamento. Mas aí existem os confrontos que serão disputados. E cada um desses adversários tem objetivos diferentes. Acredito que a grande maioria já não tem mais para onde correr. Não cairão para a segunda divisão. Estão classificados, que nem o caso do time do Fortaleza. Já está classificado para a Sul-Americana. Talvez fará um jogo pensando em galgar mais posições dentro da tabela. A gente não pode descartar isso. Tem também o Bragantino, que algumas vezes estava na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, mas não tem condições, pelo aquilo que eu vi dentro da tabela do Campeonato Brasileiro, de se classificar direto para a Libertadores da América. Acredito que está numa posição intermediária. Tem o Atlético Mineiro, que existem possibilidades. Acredito que não, né? Pela numeração, mesmo que o Atlético Mineiro ganhar e o time do Palmeiras, que será difícil perder do time do Cruzeiro no Allianz, perder, eu acho que o rival não vai dar esse gostinho para o Atlético Mineiro, né? E mesmo que o Atlético Mineiro ganhe, e porque a perspectiva do Atlético Mineiro, que está numa excepcional fase com o time do Filipão, né, o Paulinho jogando demais, o Hulk então nem se fala, os dois se entendendo muito bem, artilheiros do time nessa competição, estiver numa boa noite e ajudar o time do Santos. Assim como o Bragantino também tem que fazer isso. Pô, a gente tem que falar a verdade aqui, pessoal. Porque o que o torcedor santista mais teme é o retrospecto que o Santos tem acontecido dentro da Vila Belmiro, que não é positivo. O Santos empata muito, quando não, o Santos perde dentro dos seus domínios, igual aconteceu com o time do Fluminense, na última vez que jogou na Vila Belmiro, de 3-0, fora o show, porque a verdade foi o seguinte, o Santos foi colocado na roda e no segundo tempo o time do Fluminense tirou o pé.
Por isso o Santos jogou melhor. Rapaz, assim, é uma situação estranha. Porque se a gente for averiguar a história das outras equipes, desses que já caíram para a segunda divisão, não foi a primeira vez. Por exemplo, o time do América é o 7º descenso. Isso contando com pontos, com os campeonatos de pontos corridos e os campeonatos mata-mata do Campeonato Brasileiro. O Curitiba, a mesma quantidade, 7 descensos. E o time do Goiás, 7 descensos. Não é à toa que esses times novamente caíram para a segunda divisão. Agora eles estão acostumados. O time do Vasco também, que está concorrendo com o time do Santos, tem 4 descensos. E o Bahia também 4. Esses também estão acostumados. Agora, quem não está acostumado, e é a primeira vez que o torcedor santista está enfrentando isso de cara, frente a frente, são os torcedores do time do Santos que não sabem o que é a segunda divisão. Inclusive a torcida, os torcedores do time mais glorioso do mundo se orgulham disso. Mas isso está passando por uma fase muito nebulosa. Os torcedores do time do Santos, além de boa parte dos torcedores santistas não acreditar que o Santos vai ter um bom jogo e fazer um bom jogo em seus domínios amanhã contra o time do Fortaleza, outros dizem que preferem acreditar nos times que vão jogar contra os seus adversários direto em briga para não ficar e não cair para a segunda divisão, que seria o caso, como eu havia dito anteriormente, do Atlético Mineiro e do Bragantino. Olha, rapaz, assim, é muito triste de ver o Santos nessa situação. Mas o que resta é torcer, pessoal. E a partir de agora, todas as coisas que acontecem com o time do Santos, inclusive as escalações, que eu vou falar para você, as possíveis escalações daqui a pouco, dá conta que o time do Fortaleza vai vir jogar e é o único objetivo que o time do Fortaleza quer fechar com chave de ouro, que é um time muito bem treinado pelo Vojvoda. Agora, o Santos tem alterações na sua equipe titular, não terá a presença, para mim, do melhor zagueiro do Santos na atualidade, que é o Joaquim, que sobe muito bem de cabeça, que vai fazer uma falta danada. Em compensação, tem a volta do João Basso. No meio de campo do time do Santos, não temos o Rodrigo Fernandes, o Pitbull Fernandes. Mas a partir desse momento, eu vou dar a possível escalação, eu digo a possível escalação do time do Fortaleza. João Ricardo no gol, o Tinga ali na lateral direita, o Brits, o Tite, talvez o Escobar na lateral esquerda. José Wellington, que é um volante, o Caio Alexandre, que é um dos jogadores muito pretendidos para os times grandes aqui da Grande São Paulo. Se eu não me engano, acho que o Palmeiras está interessado no passe dele. Aí você tem o Caleb, que é muito bom jogador, o Pikachu, que joga ali na direita, tem o Guilherme, que joga na esquerda, e o Lucero, que é um centroavante, mas como meia, também meia atacante, que vai jogar ali no lugar do Galhardo, que está suspenso. Rapaz, o time do Fortaleza, se você verificar, são jogadores que seguem as ordens do Vojvoda. Por isso, tem uma campanha no segundo turno semelhante à que o time do Santos tem. Mas o Santos, ao contrário do que acontece com o time do Vojvoda, o Fortaleza, o Santos não ganha 4 partidas, pessoal. Por isso a desconfiança do torcedor santista. E eu não minto a respeito disso. E vocês sabem, vocês que acompanham o canal e todos aqueles que falam a respeito do Santos nos outros canais, vocês sabem disso. Então o momento de tensão é muito grande. Muito grande. Por isso que eu vou falar a possível escalação do time mais glorioso do mundo
mas já deixando bem claro que é uma possível escalação, e eu acho que com a ausência de alguns jogadores, que eu acabei de falar, talvez o Marcelo Fernandes venha numa linha de 3. Mas eu não acredito que vai acontecer isso, até porque o Joaquim não está jogando e o Basso está voltando de contusão. Se recuperou, fez um tratamento exemplar e vai voltar a jogar na partida de amanhã. Então a possível escalação pode ter alteração, tá, pessoal? É o João Paulo no gol, Lucas Braga, o Basso, o Messias e o Dodô na lateral esquerda. Rincon, Nonato, Jean Lucas, Lucas Lima, Soteldo, Furk ou Marcos Leonardo. Isso pode mudar, tá, pessoal? Pode mudar. Eu, sincero e honestamente, não vejo que o Lucas Lima é o cara certo, mas não tem outro, né? Se o Santos for jogar com 3 volantes, mas o Santos, se tivesse o Pitbull Fernandes, talvez o Marcelo Fernandes colocaria ele para jogar, mas recebeu o 3º cartão amarelo, também está suspenso junto com o Joaquim. Nessas condições, acredito que em algum momento, se realmente o Marcelo Fernandes sair com essa formação, ele pode até afastar o Rincon para jogar como 3º zagueiro e deslocar um pouco o Dodô, que não tem arranque, mas que joga de uma maneira tática. Espero eu que amanhã ele consiga jogar dessa forma. Também não apoia, porque o Dodô ele vem de uma lesão aí de joelho. E se tratando de intensidade, o lateral esquerdo do time do Santos não tem mais. E aí quando a gente vai para o meio de campo, é torcer para que esses jogadores estejam numa boa noite e que não se escondam dentro da partida. Eu sei que o emocional vai estar vibrando a 100%. Eu sei que ali vai estar jogando toda a história do time do Santos. Estou falando sério, pessoal. São todas as coisas que aconteceram na história do time mais glorioso do mundo. Está sendo jogado nessa partida. E se o Santos, porventura, vou bater na madeira de novo, não conseguir ficar na primeira divisão, com certeza nós vamos fazer um outro conteúdo aqui para a gente espanar todos esses problemas, que eu acho que não é o momento da gente falar a respeito disso. O momento é de apoiar, mas eu estou vendo muita gente falar, mas eu acho que não é legal, pessoal. Não é legal. O Santos precisa de apoio, assim como a torcida não tem largado do Santos há um bom tempo, principalmente naquele 7-1 que o Santos tomou do Internacional. O Santos deu uma respirada, todo mundo falava que o Santos ia descer, já era certo descer para a 2ª divisão, só que os deuses têm ajudado o Santos na sua grande maioria das partidas. E quem não está fazendo o seu papel é o time do Santos. Pasmem, nessa última rodada o Santos depende única e exclusivamente de si para não cair, precisa da vitória. O problema é que o Santos tem dificuldade de jogar bem dentro dos seus domínios. Agora, eu falei um esquema tático aqui, eu vou dizer o que o Rincon sempre diz. Depende como os jogadores aceitam isso dentro de campo, no momento em que acontecer. Então eu vou torcer para vocês, jogadores do time do Santos, para que vocês concedam alegria para todos os torcedores santistas nesse exato momento. E que não deixem o Santos ir para a 2ª divisão, que seria uma catástrofe. É a história do Santos que está em jogo. Então, se para muitos isso não é nada, mesmo com essas confusões, e a gente vai colocar isso para conversar depois, espero que com o Santos na 1ª divisão, não é momento, se isso acontecer, se o Santos continuar na 1ª divisão, para se comemorar, pessoal. Não é momento. E sim de refletir muito, porque as eleições estão aí no dia 9, e muita coisa vai mudar a partir daí, eu tenho absoluta certeza. Tá bom, pessoal? Até o pós-jogo. Abraço, tchau.